Olá, caro ouvinte, bem-vindo de volta ao podcast da emergência. Hoje vamos dar continuidade ao episódio anterior sobre o artigo de Wakefield e a hipótese de que vacinas causariam autismo. Lembre-se, se você curte o trabalho, não esquece de deixar uma avaliação aí de 5 estrelinhas no Spotify e compartilhar esse podcast. Se puder, dá uma comentada também. Sim, bora pro episódio? Vamos fazer uma rápida recapitulação. No episódio anterior, que se você não ouviu ainda, recomendo fortemente que o faça, porque senão esse aqui não vai fazer sentido, vimos que em 1998, 13 autores publicaram um artigo que definia uma nova síndrome, a enterocolite autística, que seria um quadro de doença inflamatória intestinal mais autismo, que estaria fortemente associada à vacinação de sarampo, cachumba e rubéola. Dos autores principais se destacavam Andrew Wakefield, Walker Smith e Simon Murch. Isso causou uma forte repercussão na mídia e fortaleceu movimentos anti-vacina. E esse artigo era cheio de falhas metodológicas e conclusões infundadas. Diversos outros médicos publicaram artigos tentando combater essa desinformação e o mito que se espalhava de que vacinas causavam autismo. Mas o estrago já estava feito. Porém, em 2004, ou seja, 6 anos após a publicação do artigo de Wakefield, 10 dos 13 autores, incluindo Simon Murch, publicam uma carta de acesso aberto no Lancet, retirando suas conclusões sobre o artigo e não mais concordando com ele. Esse foi o fim do nosso último episódio. Essa retratação dos 10 autores foi publicada na página 750 do volume 363 do Lancet. 70 páginas à frente, era possível encontrar uma outra carta, com um título bem grande, escrito Declaração, e seguia com o subtítulo Uma declaração dos editores do Lancet. Apesar de estar no plural, editores, ela é assinada apenas por um editor, Richard Horton. Grava bem esse nome, Richard Horton, editor-chefe do Lancet. A declaração diz que chegou ao conhecimento dos editores do Lancet diversas acusações contra Wakefield e que invalidariam seu artigo. Essas alegações eram divididas em 6. A primeira era a seguinte: o estudo de 1998 não teve aprovação de nenhum comitê de ética. A alegação número 2 era que o estudo utilizou a aprovação do Comitê de Ética do Royal Free Hospital para outro estudo que envolvia 25 crianças, e esse estudo era chamado Uma Nova Síndrome Pediátrica, Enterite e Desordem Desintegrativa Seguida de Vacinação de Sarampo, Cachumba e Rubéola. Opa, aqui tem um ponto, hein? A equipe do Wakefield tinha dado entrada, antes mesmo do estudo de 98, para um outro estudo em que já assumiam a existência de uma síndrome tipo a enterocolite autística e já acusavam a vacina. Mas bem, seguindo nas alegações. A terceira alegação era de que as crianças do estudo de 1998 foram selecionadas pelo Wakefield e pelo Walker Smith e convocadas para participar do estudo, diferente da alegação de que elas vieram ao consultório de forma consecutiva e aleatória. A quarta alegação era de que as crianças também faziam parte de um projeto liderado pelo Wakefield com interesse em conduzir processos judiciais contra produtores de vacina, com base no fato de que essas crianças ficaram doentes depois da vacina. Isso tudo com o conhecimento e apoio dos pais dessas crianças. Isso é um conflito de interesse gravíssimo e que não foi declarado. A quinta alegação era de que os resultados do estudo de 1998 foram fornecidos a advogados e utilizados em processos judiciais. E a sexta alegação de que o Wakefield recebeu 55 mil libras esterlinas para conduzir esse projeto. Depois de apresentar essas alegações, o editor do Lancet diz que revisou os documentos e mostrou as evidências para o Wakefield, para o Walker Smith e para o Simon Murch e pediu que eles dessem suas declarações. E também pediu uma declaração do Royal Free Hospital, onde o estudo foi conduzido. Os editores, ou melhor, o editor Richard Horton, passa um pano para todas as alegações. Diz que as 3 primeiras, que dizem respeito ao comitê de ética, eram infundadas e que as crianças não foram selecionadas a dedo pelo Walker Smith, pois, segundo o relato do próprio Walker Smith, ele diz que ele não lembra de ter convidado ninguém a participar do estudo. É sério, isso foi uma passada de pano violenta. O cara é acusado de fraude e o editor chega para o acusado e pergunta: "Ô, você cometeu fraude?" Aí o acusado responde: "Cara, que eu me lembre não." E o editor aceita.
Lembrando que estamos falando do Lancet, o jornal médico científico mais conceituado da Europa. Quanto às alegações de conflito de interesse, o Richard Horton, editor passador de pano, diz que o conflito de interesse deveria ter sido declarado e que eles ficaram muito tristes que isso não foi declarado. Também falou que esse financiamento aí que o Wakefield recebeu não afetou o estudo e que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E finalizava dizendo que eles, sim, no plural, apesar de só ter um editor, o Richard, não julgam que houve qualquer intenção por parte dos autores do artigo de 1998 em esconder qualquer tipo de informação. Essa declaração é seguida pela declaração do Simon Murch, que basicamente afirma que houve sim um viés na seleção de pacientes, mas que era inevitável, porque era um serviço de referência onde eles trabalhavam, e o serviço era famoso por cuidar de crianças com doenças intestinais e transtornos cognitivos. Depois vem a declaração do Walker Smith, que confirma novamente o viés, falando que muitas das crianças chegaram no hospital porque os pais conheciam o trabalho do Wakefield e com frequência faziam contato telefônico com o próprio Wakefield. E o próprio Lancet passou um pano para esse viés e julgou que não era um problema. E depois vem a declaração do nosso grande charlatão, o Wakefield. O Wakefield afirma que não sabia que nenhuma criança ou pai de criança estava envolvida em algum tipo de processo judicial. Lembrem-se disso, pois é uma grande de uma mentira. Ele afirma que os pais o contataram para ajudar no tratamento das crianças, mas completa dizendo que todas as crianças foram encaminhadas pelos próprios médicos generalistas das crianças. Lembre-se disso também, porque isso aqui é um esquema do caramba. Ele afirma que recebeu o financiamento de um advogado chamado Richard Barr para fazer estudos virológicos em 10 crianças e em uma outra universidade em outros estudos. Richard Barr era, no caso, um advogado que representava pais anti-vacina nos tribunais. E por fim, segue uma declaração do hospital, de meia página, assinada pelo vice-reitor Humphrey Hodgson, falando que estava tudo bem, só que eles deviam mesmo ter declarado conflito de interesse, mas fora isso tudo certo. Quando eu li tudo isso, confesso que fiquei um pouco confuso. Os autores do estudo assumiram vários vieses, se contradizeram em vários momentos, admitiram seletividade nos pacientes e mesmo assim, o Richard Horton, o editor do Lancet, passou um pano do caramba. E olha só que curioso, no mesmo volume do Lancet, antes dessas declarações na página 747, antes mesmo da retratação dos 10 autores, o Horton escreve um editorial chamado Lições da Sarampo, Cachumba e Rubéola, na qual ele diz que o artigo de 98 não provou que a vacina tinha associação com autismo ou doença intestinal. E aqui eu tenho que falar que isso é outra passada de pano, pois como eu mostrei no episódio anterior, eles atacaram a vacina do começo ao fim e todas as publicações subsequentes do Wakefield foram atacando a vacina. E o Horton ainda fala, agora é hora de olhar para frente. E eu discordo totalmente. A gente tem que parar com essa historinha de ficar olhando para frente sem querer resolver o passado. A gente tem que entender o que aconteceu para esse erro não se repetir. E teve alguém que quis olhar para trás. Alguém que falou, isso aqui tá cheirando mal, a gente precisa entender. Alguém que é responsável por essas publicações de 2004, tanto do Horton quanto das declarações e da retratação dos 10 autores. E esse alguém não é médico, é um jornalista chamado Brian Deer. E obrigado, Brian Deer, por existir e fazer seu trabalho. Foi Deer que levou essas alegações ao Horton em 2004. O Deer publicou em 2010 e 2011 seus relatos de sua investigação, que estão com acesso aberto e gratuito no British Medical Journal e que eu vou trazer aqui as informações mais cruciais para o nosso entendimento. Um dos artigos se chama Os 2 dias do Lancet para enterrar mais notícias. Nesse relato, Deer conta como foi o dia de 2004, no qual ele levou as acusações. Foi ele que levou aquelas 6 acusações para o Richard Horton na sede do Lancet. Ele diz que ficou horas mostrando todas as evidências e que mesmo antes dele sair do escritório do Richard Horton, o Wakefield já estava lá. Acontece, meus caros, que o Wakefield e Horton foram colegas de profissão. O Deer relata que seu compilado de evidências deveriam levar a investigações em 3 rumos: de fraude, de tratamento antiético de crianças vulneráveis e de conflito de interesse. E esse tipo de investigação deveria tomar um certo tempo. Mas, 2 dias depois que o Brian Deer levou as acusações para o Horton, o Lancet publicou aquelas declarações,
tanto dos editores, no plural, mas assinada só pelo Horton, e do Wakefield, e do Walker Smith, e do Simon Murch, e do vice-reitor do hospital. 5.000 palavras no total. Há de se questionar, então, como que rolou a investigação sobre as acusações feitas por Dear. Bem, Horton, com a ciência de Wakefield e de Walker Smith, pediu para o hospital onde rolou o estudo, o Royal Free Hospital, investigar o caso. E eles investigaram em menos de 2 dias e falaram, tá tudo bem, tudo certo. Mas o Dear teve acesso aos e-mails do hospital pela Lei de Liberdade de Informação e descobriu que nunca houve uma investigação formal. Eu acho que é melhor a gente entender em detalhes as acusações feitas pelo Brian Dear. Elas são bastante graves. Nas investigações do Dear, ele conseguiu descobrir que o Wakefield tinha um plano. Ele já estava em contato com o Richard Barr, o advogado, há pelo menos 2 anos antes da publicação do estudo de 98, ou seja, desde 1996. Wakefield era pago 150 libras por hora para conduzir o estudo e recebeu, dentre outras somas de dinheiro, quase $500 mil de libras. Isso no final do século passado. É muito dinheiro. A ideia era emplacar uma doença nova, enterocolite autística, e associá-la à vacina. Ele tinha 2 pedidos de patente em andamento. Olha só que cara de pau. Uma patente que ele tinha em andamento era para um laboratório que faria diagnósticos de doenças inflamatórias intestinais e outra para vacina de sarampo. O caminho estava traçado. Ele cria uma doença, fala que vacina causa essa doença, cria um medo em pais vulneráveis de crianças vulneráveis que vão buscar diagnóstico. Quem fornece o diagnóstico? O laboratório do Wakefield, e de quebra tenta descredibilizar a vacina de sarampo, cachumba, rubéola, tríplice, porque veja, ele não estava atacando vacinação. O alvo dele era especificamente a vacina tríplice viral de sarampo, cachumba e rubéola, e com ela descredibilizada, ele faria mais dinheiro ainda com a sua patente de vacina só de sarampo. E tinha muita gente envolvida nesse esquema. O Richard Barr, o advogado, e o Wakefield, obviamente. Mas também o JJ O'Leary, do episódio passado, que ia ser sócio do laboratório que faria os diagnósticos. Também tinha até pai de uma das crianças envolvidas no estudo, entrando como sócio no laboratório. Mas calma aí, que vai piorar muito. O Brian Dear entrevistou pais das crianças e muitos deles, inclusive pais antes de vacina, ficaram chocados com o que foi publicado e o que realmente se passava com os filhos deles. Lembra que no artigo de 98 a maioria das crianças teve deterioração da cognição dentro de horas até 2 semanas da vacinação? Isso era mentira. Tinha criança que já tinha sintomas cognitivos antes da vacina. Teve criança que demorou 2 anos para desenvolver sintoma cognitivo depois da vacina. Teve criança que o que foi considerado como sintoma cognitivo era pneumonia. E lembra que era uma síndrome de inflamação intestinal e sintomas cognitivos, né? Teve criança que nem tinha sintoma intestinal. E sabe qual que é o pior? Se tinha criança que nem sintoma intestinal tinha, não tinha também indicação de fazer colonoscopia, que é um procedimento invasivo e que necessita de sedação. Não tinha, muito menos, necessidade de fazer biópsia, um procedimento que também pode ter complicações. Ou seja, abusou de crianças, colocou crianças em risco, disse para os pais que as crianças estavam doentes quando não estavam. Lembra o viés na seleção de pacientes que Wakefield e Walker Smith falaram que todas as crianças foram encaminhadas pelos médicos generalistas das crianças? Pois é, quando os médicos generalistas foram entrevistados, eles falavam que os pais chegavam pedindo um encaminhamento. Era tipo assim: ei, preciso passar em consulta lá com o Dr. Wakefield no Royal Free Hospital, mas ele só aceita se tiver um encaminhamento de outro médico. Você pode me encaminhar? E quem fazia o link entre os pacientes e o Wakefield era o próprio advogado Richard Barr. E vai piorar mais, galera. Como eu falei, tinha crianças ali que não tinham doenças intestinais, mas no artigo de 1998, todas elas foram descritas como tendo hiperplasia linfóide nodular na colonoscopia e colite crônica não específica. Isso é mentira. Ele falsificou esses dados. A patologista inicial do estudo revisou as lâminas das biópsias das crianças. Era isso que estava no protocolo inicial do estudo. Uma patologista para ver as lâminas. Só que essa patologista disse que as biópsias de 8 das 12 crianças estavam normais e as outras 4 com pequenas alterações. Estas 4 tinham inflamações leves e pontuais que poderiam ser reação ao próprio processo de biópsia. Devido a esse resultado da patologista não satisfazer o Wakefield, mudaram o protocolo da pesquisa e colocaram as lâminas para passar por revisão de 3 patologistas. O Wakefield escreve isso no artigo, abre aspas,
todas as lâminas foram analisadas por outros 3 patologistas clínicos, fecha aspas, e coloca as iniciais dos patologistas, APD, AA e AJW. APD é A.P. Dillon. Era um patologista sênior que, na investigação do caso todo, disse que só numerou com numerais romanos o grau de inflamação de cada lâmina e que ele não escreveu resultado final nenhum e que aqueles achados no artigo de 98 não são de autoria dele. Ou seja, ele tirou dele da reta e falou que não foi ele que fez. AA é o Anthony, que era patologista júnior e que não poderia dar o resultado final. E AJW é Andrew J. Wakefield. Sim, o Wakefield. E o Wakefield não é patologista, ele é cirurgião. Depois dessa revisão de lâminas, o cenário mudou de 8 de 12 normal para 11 de 12 com colite. Mas o pior é que não era colite. O artigo chamou de colite uma inflamação leve, como uma patologista relatou depois. Para chamar de colite é necessário ter lesão epitelial, coisa que as lâminas não tinham. E outra coisa, 11 crianças com colites idênticas e todas elas tinham proteína C reativa normal. A gente sabe que proteína C reativa é um marcador de inflamação que só de você olhar torto para ela já aumenta. Mas 11 crianças com uma colite crônica sem nenhum tratamento para essa colite tinham proteína C reativa normal. O Wakefield pegou achados normais de crianças normais, falsificou transformando em alterados. Transformou crianças normais em doentes. Ele impactou a vida dessas crianças de uma forma absurda. Quando o Wakefield foi confrontado com isso em uma reunião, perguntaram: "Você mudou o diagnóstico para o que você queria que fosse?" E a resposta dele foi: "Eu certamente não mudei para o que eu queria que fosse, de maneira alguma. Quer dizer, há alterações, mas eu sugeri que essas alterações não fossem dramáticas. É só uma forma de olhar isso. Houve alterações, mas elas não foram dramáticas." Percebe o malabarismo desse canalha? Tudo isso que trouxe até aqui foram as evidências que o Brian Deer levou para o Richard Horton em 2004. Tudo isso da relação comercial entre Wakefield e Richard Barr, de como os pacientes foram selecionados, da falsificação dos resultados das biópsias e colonoscopias, tudo. E daí, o Horton liga para o Wakefield e para o Walker Smith e chama para uma reunião para tentarem se defender. E ele faz isso antes mesmo do Brian Deer ir embora do escritório do Lancet. Mas aí, eu vou deixar para o próximo episódio para a gente conversar sobre o que aconteceu. Curtiu? Ficou indignado? Compartilhe essa indignação, compartilhe esse episódio e principalmente compartilhe com aquele seu conhecido antivacina. No próximo episódio a gente vai conversar sobre as investigações que rolaram e que fim levaram o Wakefield e o Walker Smith e o Horton. Até a próxima!